O nosso foco hoje é trabalharmos a parte da transferência do preso do estabelecimento penal comum, né, para um estabelecimento especial que vai ser um estabelecimento federal de segurança máxima, ok? Então, nós vamos focar apenas nesse conteúdo, apenas nessa aula. Então, nós vamos trabalhar nessas aulas especiais, nessas lives, pontos específicos, pontos cruciais que serão de suma importância para a sua prova. Beleza? E além disso, eu quero avisar os senhores que também essa aula vai gerar um podcast, tá? Esse podcast estará disponível para vocês, diretamente para os alunos que fazem parte do nosso grupo de estudo no WhatsApp, tá? Nós temos um grupo de estudo no WhatsApp, que você, que não faz parte do nosso aluno, pode ser nosso futuro aluno, poderá participar, onde nesse grupo eu administro, onde todo santo dia eu coloco alguma dica especial. Beni, passa para mim lá na outra câmera, que vai passar para nós o nosso assistente, vai passar na outra câmera, já para você anotar o telefone aí, o meu telefone particular, para você me mandar um WhatsApp. É o 65 99992 999, tá faltando um 9 ali, 99992, tá faltando um 9 aqui. 9, é 49, 9992 2783. Professor Kleber Pinho, tá? Você pode me chamar pelo WhatsApp ou você pode me procurar pelo Instagram mesmo. No meu Instagram, Professor Kleber Pinho, você me acha e aí eu vou te incluir nesse meu grupo de estudo, tá? Você não posta, quem posta somente, só o professor Kleber que vai postar os materiais para você estudar, e essa aula também vai estar salva em podcast para você ouvir ela. Sem muita conversa, vamos direto ao assunto, vamos falar de transferência de preso para um estabelecimento penal federal de segurança máxima. Olha só, para você estudar essa norma, você precisa fazer a combinação, é óbvio. Existe a lei principal, a lei que foi feita pelo Legislativo, a Lei 11.671 de 2008, que estabelece as regras dessa transferência. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, para a prova do DEPEN, também foi listado, tá, no nosso edital, o decreto 6.877 de 2008. Esse decreto, eu tenho a lei principal, que vai trabalhar o norte dogmático, traz um norte a respeito dessa instituição de transferência, como é que se dá essa transferência, e o decreto regulamenta, ele vai trazer os detalhes, ok? A miúde. Hoje, além da transferência e inclusão, vamos trabalhar também a renovação dessa transferência. Vamos direto? Antes disso, deixa eu fazer uma introdução a respeito dessa característica. Qual a diferença, professor, dessa característica especial desse estabelecimento penal federal de segurança máxima? O que tem diferença dele no tratamento para um estabelecimento comum estadual? Olha só, eu tenho que os direitos constitucionais aplicados na lei de execução penais são mais restritos, ok? Segurança máxima, estão tratando de um preso de alta periculosidade. É necessário uma reserva maior quanto à segurança pública. Então, nesse sentido, eu tenho a execução de recolhimento em cela individual. É claro, lá na nossa lei de execução penal, de 84 já previa a cela individual, mas nos estabelecimentos estaduais não é possível essa aplicação, pela superlotação. Agora, os federais, eles foram produzidos, foram criados para cumprir fielmente o que está estabelecido na lei de execução penal e também obedecer também algumas regras internacionais, como a regra de Mandela. Então, nesse sentido, eu tenho que o recolhimento tem que ser em cela individual, bacana, começa por aí. Segundo, a visita do cônjuge, do companheiro, do parente, de amigos, somente em dias determinados, ok? Pode se dar por meio virtual, ok? Ou no parlatório, com no máximo de 2 pessoas por vez. É claro, existe uma portaria que estabelece esse tratamento específico, um decreto específico que trata da visita social, tá? Não é a matéria de hoje. A gente pode marcar até um dia, você que está assistindo nosso no YouTube, coloca aqui embaixo sugestões para que a gente possa trabalhar em aulas específicas. Pode ficar à vontade. Lance aqui embaixo sugestões. Professor, fala desse assunto especial que é difícil a gente achar no YouTube. Pode colocar aqui embaixo sugestões que a gente vai ler, nossa equipe vai ler. A parte pedagógica comigo, a gente vai montar realmente essa observação e essa aula que você queira, beleza? Então volta para cá. Então, só para a gente ter uma noção, tá? Máximo de 2 pessoas por vez, além de eventuais crianças separadas por vidro, comunicação por meio interfone com filmagem e gravações. Gente, aquilo que você vê na TV, aqueles filmes americanos que tem aquela parte da TV e a pessoa fala pelo telefone com o preso, que a gente ensina, isso é aplicado nos estabelecimentos penais federais. Isso é aplicado. Como eu disse a vocês, eles foram feitos para poder realmente cumprir fielmente o que estão estabelecidos nas regras internacionais. Beleza? Que mais? Observação, poderá ser suspenso por lado do diretor fundamentado essa visitação. Banho de sol de até 2 horas diárias e aqui, ó, realmente
afeta diretamente uma intimidade do preso, que é o monitoramento do meio de comunicação, inclusive da correspondência escrita. Inclusive a correspondência escrita. As cartas do preso podem ser monitoradas, podem ser abertas, podem ser violadas e lidas pelo diretor do estabelecimento. Professor, mas peraí, isso aí viola o direito da intimidade. Lembre-se, os direitos fundamentais, todos eles, à exceção de alguns, têm a característica de serem o quê? Relativos, à relatividade, há limitações aos direitos fundamentais. Sempre vai ser utilizada uma técnica chamada ponderação. Eu vou pegar um princípio e colocar do outro lado, e ver se vou fazer a ponderação. Nesse caso, eu tenho a segurança pública. Esse preso de alta periculosidade. E do outro lado, eu tenho o quê? A ideia da intimidade dele. Se eu fazer o balanço de uma ponderação, o que vai pesar nesse caso é a segurança pública. Diferente de um cidadão. Claro, com um viés mais de direitos humanos, uma visão protetiva, é claro, há violações quanto a isso, tá? Todavia, está na nossa lei e cai no nosso concurso. Segue o jogo, beleza? Vamos falar praticamente da transferência agora. Quem que pode ser transferido? Quem é esse preso? Quem é esse cara que pode ser transferido para um presídio, para um estabelecimento penal federal de segurança máxima? São aqueles para quem a medida lhe justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. Primeiro ponto. Não precisa ser só o preso condenado, aquele que tem uma sentença condenatória, transitado, julgado e começou a sua fase de execução penal. Não precisa ser só esse cara. Pode ser aquele que está em processo ainda. Não sobreveio uma sentença condenatória, ele está em processo e ele é preso preventivamente, que é a prisão provisória utilizada nessa regra. Preso preventivamente. Ele é preso preventivamente e aí é realizado esse recolhimento e pelo seu grau de periculosidade é necessário que ele seja direcionado a um presídio, a um estabelecimento, vício, é um vício antigo, né? Não é presídio, é um estabelecimento penal. É o termo técnico correto. Beleza? Vamos lá. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir ao menos uma das seguintes hipóteses. Vamos lá. Isso aqui vai cair em prova, tá? Isso vai cair. São 6 hipóteses. Não são cumulativas. Vem comigo. Não é, o pessoal do Instagram, não é cumulativa. Se eu tiver uma alternativa, uma hipótese, já basta. Vamos ler essas 6 hipóteses para você que está me ouvindo pelo podcast da Like Concursos. Ter desempenho, função de liderança ou conectivo alternativo ou participado de forma relevante, ok? Relevante. Uma participação mínima não serve, tem que ser relevante em organização o quê? Criminosa. Então o fogueteiro do tráfico, o cara é fogueteiro do tráfico, foi pego aí com um tráfico eventual, tá? Foi pego uma quantidade mínima, e o cara não faz parte realmente da grande, digamos assim, da cúpula dessa organização criminosa. Ele não é uma pessoa que vai ser direcionada a um estabelecimento penal de segurança máxima. Você já há de convir comigo. Então, o que a lei fala? Liderança ou participado de forma relevante. Participar de forma relevante é ser não o líder, mas sim aquele cara que articula. Pode ser aquele cara que faz a regimentação. Okay? Pode ser que é o contador de toda a organização criminosa. Ele tem uma participação relevante dentro daquela estrutura de organização criminosa. Bacana? Essa é a primeira hipótese. Se deu ela, já era. Já encaixou o primeiro requisito. Segunda hipótese, ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem. Ou seja, lá na origem, não vou falar muito de juízo de origem e juízo federal, ok? No juízo de origem, lá na origem, lá no estabelecimento penal estadual, esse cara criou uma situação que colocou em risco a integridade física no ambiente prisional de origem. Ou seja, ele meteu fogo no presídio inteiro. Foi o cara que ateou o fogo. Foi o cara que começou a tocar fogo em tudo, colocou veneno em todo mundo lá, começou a realmente causar o terror dentro daquele estabelecimento prisional. É necessário a transferência desse cara, que ele vai morrer lá dentro também. Óbvio que ele vai morrer. Bacana? Estar submetido no RDD. Veja, a mera inclusão, isso você vai ter que se reportar lá na lei de execuções penais.
olhar as situações do RDD, que não dá pra gente falar agora, talvez a gente reserve um dia para falar só do RDD, mas se ele encaixou nas hipóteses do RDD, ou seja, do regime disciplinar diferenciado, eu já tenho um requisito para a sua transferência. Beleza? Encaixou no RDD, eu já tenho hipótese para a sua transferência. Vamos para a quarta hipótese. Vem comigo. Quarta hipótese. Ser membro de quadrilha ou bando. Bem que hoje o Código Penal não utiliza mais o termo quadrilha ou bando, né? A gente utiliza o termo associação criminosa ou da lei específica de organização criminosa. Ok, mas a lei trouxe, e a 2008 trouxe essa situação. Envolvido na prática reiterada de crime com violência ou grave ameaça. Ou seja, ele participar de uma associação criminosa. E essa atuação, prática de crime, reiterada, não é só uma vez. Reiteradas vezes. Crime de violência ou grave ameaça à pessoa. Violência é roubo, parceiro. Já era. Grave ameaça, roubo. Então ele faz parte de uma associação criminosa. E já participa de vários crimes, não de organização criminosa, mas de associação criminosa. 3 ou mais. Organização 4 ou mais, mas tem que ter estrutura piramidal, tem que ter estrutura hierárquica, tem que ter estrutura organizada. Repercussão entre estados. Ok? Mas a associação criminosa praticou crimes graves, ok? Grave ameaça ou violência, enquadrei aqui, eu posso levar ele a um estabelecimento? Pode. Que mais? Ser réu, colaborador, gente, essa aqui é perigosa. Essa aqui é perigosa, porque o preso, ele pode pedir, doutor, diretor do estabelecimento, eu vou morrer aqui. Juiz de origem, juiz estadual, juiz da vara de execução penal do estado de Mato Grosso, aqui na nossa capital, eu vou morrer. Por quê? Eu fui colaborador premiado, ou delator premiado. A organização já falou, a organização disse que eu vou morrer aqui dentro. Eu preciso ir para um estabelecimento penal federal para que tenha a segurança, a minha incolumidade. Ele pede. Já vamos falar para vocês quem são os legitimados a suscitar, a pedir a transferência. Primeiro eu estou vendo as hipóteses, depois vamos ver quem é o legitimado a pedir. O preso, já adianto, ele é um legitimado. Beleza? Então esse cara colaborador, delator premiado, desde que essa condição represente risco. Então não é qualquer um. Cuidado, tá? Qualquer colaborador premiado pode requerer, não pode, não é qualquer um. Tem que se configurar que esse risco, tá? Essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem, lá do Estado. Está envolvida em incidentes de fuga e violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem. Grave indisciplina, estou falando de falta grave, estou falando de fuga, tentar fugir. Estou falando de causar uma rebelião dentro do presídio. Ele ser o incitador, ele ser o cabeça de uma rebelião. Nesse caso, realmente, ele já enquadrou numa hipótese, eu posso pedir a transferência dele? Pode. E aí nós temos, então identificamos, vamos voltar para a gente fixar as 6 hipóteses. Primeira, ter desempenhado função de liderança ou participar de forma relevante em organização criminosa. Segunda hipótese, ter praticado crime que coloque em risco a integridade física no ambiente prisional de origem. Terceira hipótese, estar submetido ao RDD. Quarta hipótese, ser membro de quadrilha ou bando envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça. Quinta hipótese, ser réu colaborador, tem que ser réu, tá gente? Réu colaborador ou delator premiado, desde que, grifa aí, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem. Ok? E a última, estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem, ou seja, estadual. Fechamos? Agora vamos entender como é que se dá o procedimento. Já adianto que eu separei em 2 fases, para melhor entendermos, ok? Bem, que eu estou trabalhando só com a lei, tá? Não peguei uma doutrina, não. Aqui é lei e jurisprudência. Concurso público, principalmente CESP, não estão trabalhando, é lei e jurisprudência. Não vai querer pegar uma doutrina do doutrinador que explica várias situações. Esqueça isso não cai, tá? É legislação seca, ajuda, mas é legislação seca, a lei em si tem que mastigar, comer com farinha, e jurisprudência. As decisões, as súmulas do STF e do STJ a respeito daquele assunto. Essas legislações não têm jurisprudência a respeito de forma apanhada, várias jurisprudências. Então aqui eu tenho que colar o quê? Na lei. No sentido literal. Você tem que passar por aí. Bacana? Se tivesse falar um concurso para juiz, desembargador, juiz, desembargador não tem concurso. Juiz, ok?
concurso para promotor de justiça, defensor. Aí sim você precisa do tripé: doutrina, jurisprudência e lei. Prova de EGPEM, prova de polícia é lei e jurisprudência, parceiro. Essa é a base. Essa é a base. Todos os alunos que têm passado pelo nosso concurso têm sido aprovados. É isso que a gente ensina. Isso vem dando certo aqui no Mato Grosso e nossos alunos têm sido aprovados nos concursos públicos federais também. Vem comigo. Vamos lá falar agora sobre procedimento de inclusão. Agora sim vamos falar sobre procedimento. Primeiro, lá na primeira fase, lá no juiz de origem. Estou falando lá no estado determinado, ok? Como que se dá o procedimento? Eu tenho que começar por ele. Eu não vou direto no juiz federal. Primeiro eu vou passar no juiz de origem. Lembra que eu estou casando aqui a lei e o decreto, ok? Estou casando a lei e o decreto juntos. Primeiro, requerimento. Pedido. Senhor juiz da vara de execução do estado do Mato Grosso, eu preciso que seja incluído, eu preciso que seja transferido. Incluído, ele começar a pena. Transferido, ele já está cumprindo pena em um local e vai para o outro. Okay? Inclusão é ele ser incluído, começar a pena naquele determinado estabelecimento, e transferência, ele já está cumprindo pena em um e vai para o outro. Começa no estadual e vai continuar no federal. Veja, preste atenção. Quem vai fazer esse requerimento? Importante, tem que saber. Autoridade administrativa. Estou falando do diretor do estabelecimento penal. O diretor do estabelecimento penal local, lá no estado, falou assim: não aguenta esse cara aqui. Esse cara já está no RDD. Ele promoveu a fuga aqui dentro. Okay? Ele faz parte da organização criminosa, ele é o cabeça. E está aqui comandando todo o sistema prisional. Nesse caso, eu preciso que esse cara saia daqui, senão vai acabar com todo o meu sistema. A autoridade administrativa, o diretor, ele pode fazer esse requerimento. Segundo, o promotor de justiça, o Ministério Público. O Ministério Público. E o terceiro, o próprio preso. No caso da colaboração e o delator premiado que eu te falei lá atrás. Então, 3, vamos lá. A autoridade administrativa, estou falando do diretor do estabelecimento. O promotor de justiça, ou seja, o Ministério Público. E, por fim, o próprio preso. Okay? O próprio preso pelo seu advogado, okay? Pelo seu representante. Mas a lei fala preso, então é esses 3 aí. Se for a prova falar o preso por seu advogado, tá certo. Okay? Essa medida, inclusive, como ela é, digamos, administrativa, pode ser até suscitada pelo próprio preso. Não há nenhum prejuízo disso. Ele mesmo peticionar ao administrador, mas esqueça isso. A divulgação doutrinária não fala na lei, a lei fala preso e é ele que pode pedir. E acabou. O preso pode... Ah, falou advogado, beleza, mas falou preso? Então marca, que vai estar certo. Beleza? Aí, o que tem que ter nesse requerimento? Esse requerimento deverá conter os motivos que justifiquem a necessidade da medida a estar acompanhada de documentos pertinentes. Quais documentos tem que estar nesse pedido? Então, o pedido vai ter que estar lá. O excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara de execução penal da comarca de Cuiabá, processo administrativo tal, ou numeração, fulano, Ministério Público, conta os fatos, e junto atrás todos os documentos. Quais documentos? Os documentos vão diferenciar. Se o cara já tiver condenado, ele já está cumprindo pena, é um patatal de documentos. Fica tranquilo que eu penso que o examinador do SESC não vai querer cobrar um documento de outro, só para a gente ter conhecimento. Ok? E de outro lado, eu tenho os documentos do preso provisório. Ok? Já vou adiantar, vou ter o processo executivo e eu tenho aqui carta precatória. Carta precatória que vai estar dizendo o quê? Quando estiver levando ao juiz federal. Mas, para isso, eu preciso montar esses documentos. Então, para o preso condenado, precisa cópia de decisões do incidente do processo, prontuário contendo pelo menos cópia de sentença do acórdão, tá? O CPF, prontuário médico e outros documentos. E o tratamento do preso, e os documentos para o preso provisório, né? Tratando de preso provisório, cópia do auto de prisão em flagrante, ou mandado de prisão, tá? E da decisão que motivou a prisão cautelar, ou seja, a prisão preventiva dele. E vem trazendo os documentos, cópia da guia de recolhimento, cópia de denúncia, se houver denúncia já, porque pode ser uma situação de investigação criminal, eu já posso realizar a transferência desse cara para o estabelecimento penal, ou seja, o cara foi preso na fase de inquérito policial, ainda não tem nem denúncia. Não tem nem denúncia ainda. Eu posso pedir a transferência? Pode. Posso pedir a inclusão? Pode, não tem problema. Beleza? Desde que enquadrem aquelas hipóteses que eu te disse lá atrás, que pode ser uma delas. Aí vai ser feita a instrução, ok? Vai ser feita essa instrução. A instrução seria o quê? A dilação. O juiz ele quer ouvir, tá? Então vamos lá, vamos ouvir aí. Quem está pedindo, como que é. E aí eu tenho o seguinte: instruídos os autos serão ouvidos no prazo de 5 dias. Né, quando não forem os requerentes. Ou seja, se for o promotor de justiça que pediu a transferência, o preso, através do seu advogado, a defesa, vai ter a chance de falar: olha, eu não quero que o meu cliente seja transferido para Cantaduvas.
Ou seja para Campo Grande transferido, ou para Rondônia. Não quero que ele seja. Não quero que ele seja. Ou Mossoró, Rio Grande do Norte. Não quero que ele seja transferido. Ok? Vai ter a oportunidade de expressar a defesa. Se for o preso que pediu, o promotor de justiça vai ter que ser ouvido. O diretor de estabelecimento também terá que ser ouvido. Se for o diretor de estabelecimento que pediu, o promotor e a defesa vai ter que ser ouvida. Ok? Professor, qual que é o prazo dessa brincadeira aí? 5 dias, tá? 5 dias para ser ouvidas as partes nesse meio tempo. Bacana? Depois disso, ouviu o promotor, o diretor pediu, bacana? Ouviu o promotor em 5 dias, ouviu a outra parte em 5 dias. Já foram 10 dias nessa brincadeira. Bacana? Beleza. O cara está guardado aqui ainda, está no presídio de origem, tá? No estabelecimento penal de origem. Está ali os dois. Beleza? Tranquilo. Recebeu. Aí o juiz de origem ainda vai ouvir o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, que está vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele vai ter que ser ouvido, ok? E ele opinará sobre a pertinência e indicará, tá? Essa indicação é facultativa, tá? Ele pode indicar, tá? O estabelecimento penal federal adequado à custódia, podendo solicitar diligências complementares, inclusive sobre o histórico criminal do preso. Então o DEPEN, ele pode ser ouvido, ele pode pedir, ó, traz o histórico penal desse cara aí, quero ouvir direito, peraí, ó, tem uma vaga ali em Mossoró, leva ele para Cantaduvas, aqui tem uma vaga aqui, então ele pode fazer essa diligência, ela pode apontar qual o estabelecimento correto. Beleza? Requerimento, o juiz realiza a instrução, beleza? Uma simples instrução, esse aqui é o nome que eu coloquei para a gente aprender. Depois ele ouve o DEPEN. Qual que é o quarto passo, professor? O juiz de origem, ele vai fazer o quê? O final da instrução do procedimento, após a manifestação do DEPEN, o juiz de origem, admitindo a necessidade da inclusão ou da transferência do preso, remeterá os autos ao juiz federal competente. Ou seja, o juiz observou e falou assim, olha, não é o caso não, deixa ele guardado. Acabou, morreu ali o incidente. Morreu o incidente. Bacana? Morreu esse incidente. Mas pode ser que o juiz olhe e fale, não, realmente esse cara precisa realmente ser enviado para essa situação. Ele admite, ó, defiro a transferência, remeta-se para o juiz federal competente. Naquela região onde está lotado o estabelecimento penal, o juiz federal que esteja naquela região será o juiz competente para analisar o pedido. Em Mossoró, o juiz federal daquela região de Mossoró, da execução penal ali, se for o caso, ou o juiz federal competente, ele vai receber o pedido de transferência e ele vai fazer a análise. Beleza? Aí nós vamos começar a segunda fase. A segunda fase já é do juiz federal, aonde que está o estabelecimento penal federal de segurança máxima. E aí eu tenho o seguinte, o juiz vai dar a decisão dele. Ele tem duas opções. Ou ele pode receber, deferir o pedido, ou ele pode rejeitar. Se ele rejeitar, fala assim, não quero que esse cara venha para cá. Eu decido ele rejeita o pedido do juiz de origem. O que acontece? Esse juiz de origem, o juiz de origem, por exemplo, Mato Grosso pediu para transferir o cara para Mossoró, no Rio Grande do Norte. O juiz federal de lá falou assim, não quero. O juiz daqui do Mato Grosso, ele pode suscitar o chamado conflito de competência perante o tribunal competente, que apreciará em caráter prioritário, tá? Sobre esse conflito de competência, a gente vai deixar para falar uma outra vez, tá? Então vai gerar uma confusão, vai para esse conflito de competência para resolver. Como é que fica? Se vai ou se fica, esse que vai julgar isso vai ser o tribunal competente. Vai ser o tribunal regional competente. Bacana? Entendemos isso? Beleza. Agora, se o juiz receber ele admitir, tem um procedimento próprio dele. Então vamos só fixar. Juiz federal rejeitou, vai caber o quê? O juiz de origem. Briga de juiz para juiz, conflito de competência. Juiz para juiz, conflito de competência. Quem resolve? O tribunal competente. Ponto. O juiz admitiu. Ele recebeu. Qual é o procedimento? O juiz federal decidirá sobre a inclusão e a transferência. Pode determinar diligências na hipótese de imprescindibilidade, ou seja, essencial. Ele pode requerer diligências complementares. O juiz federal ouvirá no prazo de 5 dias o MPF e a defesa e em seguida decidirá acerca da transferência do peso. Ou seja, chegou para o juiz, ele ainda não está aqui. Peraí, vamos fazer o seguinte, o juiz federal pegou o processo de transferência. Ele, ainda não quero decidir, vou fazer o seguinte, vou chamar o promotor de justiça, só que quem atua no âmbito do estabelecimento penal federal é o Ministério Público Federal.
E não o Ministério Público do Estado. O Ministério Público do Estado já fez o papel dele lá atrás, lá no estado dele. Naquela região federal, o juiz federal, ou seja, vai chamar um promotor de justiça ou procurador da República que esteja vinculado ao Ministério Público Federal e vai passar para o procurador da República no prazo de 5 dias e vai ouvir ele. O que você acha? Recebo ou não recebo? O procurador vai fazer seu parecer, positivo ou negativo. E, além disso, ele ouve também a defesa nesse momento. Então, a defesa, de novo, o advogado vai ser ouvido também, novamente. Pode ser que ele foi ouvido lá no juiz de origem e, novamente, a defesa, esse realmente necessita ser transferido, ou não precisa ser transferido. E aí o juiz, com o Ministério Público, o parecer do Ministério Público Federal e o parecer ali, a manifestação da defesa, ele vai decidir sobre a inclusão ou a transferência. Se ele rejeitar, conflito de competência, que pode ser suscitado, ok? Pode ser suscitado. Não quer dizer que é obrigação. Recebeu. Beleza, professor, fechou, o cara já pode? Aí vem a decisão. A decisão que admitir indicará o período de permanência. Qual é o período de permanência de um preso transferido para um estabelecimento penal federal de segurança máxima? É de até 3 anos, ok? Aí vem a pegada. Aí eu vou dizer para você, se você estiver acordado, dá uma acordada e faz umas 10 flexões aí, sugada mesmo, com o cotovelo fechado, pra você ficar esperto agora. Isso aqui é a inovação do pacote anticrime. Veja. Qual que é o prazo que esse cidadão que foi transferido, esse preso provisório, vai ficar lá no presídio federal? Até 3 anos. Pode renovar? Pode. Aí a pergunta vão dizer, por igual período, ou seja, por mais 3 anos? Não. É renovável por iguais períodos. Não é por um igual período, ou seja, ele não vai ficar 3 mais 3. Por iguais períodos, ou seja, ele pode ficar 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais... E ir embora, parceiro. Pode passar a pena inteira, cumprir a pena inteira dentro do estabelecimento penal federal. Essa é a grande mudança. Vou te dizer, isso é certeza, questão é o item 83 da sua prova, certeza. E vai estar errado, vai dizer assim, o preso transferido para o estabelecimento penal federal de segurança máxima poderá ficar por 3 anos, renovável por igual período. Certo ou errado? É errado. É plural, iguais períodos. Ou seja, não pode ficar só 3 mais 3, igual período. É iguais, ou seja, 3, ele pode ficar mais 3, igual período, 3, igual período, mais 3, 3, 3, iguais períodos. Ou seja, o cara pode ficar a vida inteira, cumprir a pena inteira no estabelecimento penal. Mas a cada 3 anos tem que ser feito o quê? Uma renovação. Beleza? E o nosso amigo Beni aqui que vai fazer o concurso perguntou, professor, mesmo se ele mudou de penitenciário, não, ele vai ficar guardado nessa federal. Ele fica guardado. A pergunta é, ele estava no Mato Grosso e foi para a federal, no estabelecimento penal federal, em Mossoró, está lá no Rio Grande do Norte. Ficou 3 anos. Ele é daqui no Mato Grosso, mas está lá, mas ele é líder da facção criminosa. Ele está lá 3 anos, bacana? E aí vai acabar o prazo, ele tem que voltar para Mato Grosso. Mas o cara não deixou de ser criminoso, continua ainda articulando, continua perigoso. Eu posso pedir para renovar para ficar mais 3 anos? Pode. Pode pedir para renovar mais 3 anos? Pode. Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Acabou ficar a vida inteira lá. Então ele fica guardado no presídio federal, não sai de lá. Em vez de cumprir aqui no Mato Grosso, ele cumpre no federal. Por quê? Porque o cara é perigoso. Nós já falamos das hipóteses dele. Entendeu? Vamos lá. 6º passo. Admitida a transferência do preso condenado ao juiz de origem, deverá encaminhar ao juiz federal os autos da execução penal. Beleza, veja, o que veio para o juiz federal é só o pedido de transferência com os documentos que eu falei para você lá atrás. Não veio o processo inteiro. Aí tem 2 hipóteses. Se ele estiver cumprindo já a pena, ele já é condenado, vem o processo de execução inteirinho. O juiz federal fala, juiz de origem, admitir, vai ficar aqui. Manda para mim o processo de execução dele. Aí vem o processo de execução inteiro. Doutor, ele já está cumprindo pena. Beleza, já está cumprindo a pena. Beleza, vem o processo de execução inteiro. Doutor, ele não está cumprindo pena, ele é preso provisório. Bom, então, manda para mim, olha lá, vê que vai mandar a carta o quê? Precatória. Carta precatória, veja, carta precatória é comunicação entre juízes dentro do Brasil. Carta rogatória é a comunicação entre judiciário fora do Brasil. Espanha, Brasil. Um quer comunicar com o outro, através de carta rogatória. Dentro do Brasil, através de carta o quê?
precatória. Então, se ele estiver preso provisoriamente, basta mandar a carta precatória. Se ele já está cumprindo pena lá no estado do Mato Grosso e vai cumprir agora em Mossoró, continuar dali, o juiz federal admitiu, manda o processo de execução. Cuidado para você não misturar as coisas. Bacana? 7º passo. Lembra que eu disse para você que o processo pode estar na fase de inquisição, na fase inquisitorial, ou seja, na fase de inquérito policial, não falei para vocês? Que ele pode ser preso provisório, não falei para vocês agora? Sim ou não? Falei, né? Bacana. Então, nesse caso, quando ele ficou preso em Mossoró, o delegado do local que está investigando, lá do Mato Grosso, tem que saber. Aí o juiz federal avisa, o delegado do Mato Grosso, esse cara está guardado aqui, no Rio Grande do Norte, não está aí no Mato Grosso, tá? Eu tenho que avisar, o juiz federal tem que avisar a autoridade policial daquele local que está investigando ainda. Porque o cara fala, ah, tá, beleza, agora entendi, já está aí, beleza, eu pensei que estivesse aqui no Mato Grosso ainda, beleza. Esse é o nosso 7º passo. A autoridade policial será comunicada sobre a transferência do preso provisório quando a autorização da transferência ocorrer antes da conclusão do inquérito policial que presidir. Ou seja, se foi depois da conclusão do inquérito, ou seja, já foi denunciado, aí não precisa avisar a autoridade policial. Beleza? Tranquilo? Então, cuidado, não é toda hipótese que eu tenho que comunicar à autoridade policial, somente se eu estiver na fase de inquérito. Muito bem. Professor, tem exceção a essa regra? Professor, que eu contei aí, professor, é 5 dias lá para um, manda para o outro, já deu 10. Veio aqui, o juiz ainda pode mandar para o procurador da República, depois de novo para a defesa, já deu 10 também. Já deu ainda essa brincadeira 30 dias. Beleza? Beleza. Mas, professor, se o cara estiver no meio de uma rebelião, o cara está atacando fogo, está cortando cabeça do seu rival ali dentro, o cara é o terror. Mais ou menos aquele cara lá da Irmandade de São Jorge. Né? O São Jorge ele tem um padrão para fazer filme de bandido. A cara dele, Ave Maria, até assusta, né? Aquele negão lá. Se esse cara, o Sr. Jorge, ok? Imagina um cara assim, perigosíssimo, como passa naquele filme da Irmandade, né? Que tá no Netflix. O cara é perigosíssimo, tocou o terror, fez o maior escarcéu, virou uma rebelião. Não vai dar tempo. Até fazer o documento, até o presídio, o estabelecimento penal já pegou fogo. Nesse caso, tem como fazer a transferência de forma emergencial sem envio imediato dessa papelada? Claro que tem. A própria lei estabelece essa possibilidade. Então, é possível a inclusão e a transferência em caso de extrema necessidade. É claro, né? Eu vou remeter o cara para o presídio, lá para o estabelecimento, vou deixar ele guardado e falo, me manda agora aí a documentação. Me manda a documentação que ele está guardado aqui agora. Entendeu? Então, pode ser realizado esse procedimento de forma abreviada, sumária? Pode. Se for uma situação excepcional, remete o cara, guarda ele no estabelecimento penal federal e aí fala de origem. Ó, Estado, manda para mim agora a documentação. É o que fala os próximos passos aqui para você entender. Olha lá. A inclusão e a transferência do preso poderão ser realizadas sem a prévia instrução dos autos, desde que justificada a situação de extrema, o quê? Necessidade. Não é qualquer hipótese, é uma situação de extrema necessidade. Beleza? Como aconteceu no Ceará e aconteceu também no Pará, algumas situações assim. A inclusão ou a transferência deverá ser requerida diretamente ao juiz de origem, o juiz do Estado, instruída com elementos que demonstrem a extrema necessidade. Elementos, ó, as fotos lá que coloca o cara decapitando. Já manda para o juiz federal. Concordando o juiz de origem do Estado com a inclusão e transferência, o juiz de origem remete imediatamente esse requerimento ao juiz federal e competente e admitida caberá ao juiz de origem remeter os documentos previstos. Então, ele faz um breve pedido, quem for requerer, o promotor de justiça, a autoridade administrativa, ou, nesse caso não vai ser o próprio preso, né, vai ser o promotor ou vai ser a autoridade administrativa, faz um breve requerimento, junta os documentos necessários, as fotos, manda para o juiz de origem fala, beleza, já manda para o juiz federal, o juiz federal já autoriza, manda o cara é guardado lá, aí guardou, tranquilizou, beleza. Juiz de origem no Estado, manda para mim agora a documentação para a gente começar o procedimento. Beleza. Tranquilo. Maravilha. Professor, deu 3 anos, eu tenho que renovar o cara. Vamos lá, eu montei para vocês aqui a renovação. A matéria era só transferência, mas vou dar um upgrade, vou falar um pouquinho mais. Não, a transferência é do juiz de origem. A Elaine pergunta, professor, a transferência entre presídios federais? Não. A ideia aqui é a transferência, ela pode se dar, ela se dá do juiz de origem é juiz de estados, tá? De estados para o federal. Do estado para o federal, ok? Juiz de origem é juiz de estado para o federal.
A nossa legislação, ela não especifica, não diferenciona. Ah, pode ser transferência de federal para federal? Não fala. Mas a ideia é que surja, a regra é o processo sair de um juiz estadual, do estabelecimento penal estadual, e ir para um estabelecimento penal federal de segurança máxima. O procedimento é isso, porque entre federais também pode ser realizado. Pode. Segue esse mesmo padrão. Aí o juiz de origem vai ser de uma federal para outra federal. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o que a lei trouxe positivado, quando fala juiz de origem, está falando em regra o juiz estadual. Beleza, Elaine? Pode perguntar aí, depois a gente responde. Vamos continuar aqui. E agora o procedimento de renovação. Como é que se dá o procedimento de renovação? Passou 3 anos, ok? Precisa renovar. Já vou adiantar para vocês. Passou 3 anos, ninguém pediu nada a renovação, ele volta para a origem. Ele volta para o estadual por regra. Ele volta para o estadual. Beleza? Olha só. Primeira questão fala assim, primeiro ponto. Restando 60 dias, grava esse material. Gente, apegue-se a detalhes para essa prova do CESP. Apegue-se a detalhes, prazos, tá? Apegue esses detalhes. O examinador do CESP, mesmo trabalhando em letra fria, ele gosta de trabalhar o quê? Detalhes. Um detalhe é esse, é 60 dias. 60 dias antes de encerrar o prazo de permanência do cara, vai encerrar os 3 anos. O DPEM comunicará tal circunstância ao requerente da inclusão ou a transferência solicitando manifestação acerca de renovação. Ou seja, promotor de justiça do Estado do Mato Grosso, você está pedindo aí, você que pediu a transferência, e aí? 60 dias vai acabar já. Você vai manifestar, quer renovar, não quer renovar, como é que fica? Ok? Segundo passo, não havendo manifestação acerca da renovação ou permanência do preso, retornará ao sistema prisional ou penitenciário de origem. Ou seja, ele vai remeter para o juiz de origem. Bacana? Terceiro ponto. Tendo havido pedido de renovação, o preso recolhido no estabelecimento federal em que estiver aguardando que o juiz federal profira a decisão. Ou seja, ele está lá, já está acabando o prazo. Bacana? Chegou o pedido. Chegou um dia antes de acabar os 3 anos. Bacana? Vamos pensar assim. Chegou um dia antes de acabar os 3 anos. Chegou o pedido. O dia seguinte, chegou o pedido, o juiz federal está olhando. Ah, professor, solta o cara? Não, ele continua preso no estabelecimento penal federal enquanto o juiz está decidindo, ok? Beleza? Está olhando, o juiz está analisando. Vamos imaginar que o juiz levou aí 6 meses para decidir. E ele fala, você fica. Você fica. Professor, esse período que ele ficou 6 meses é aproveitado para o cara? Já conta como para diminuir os 3 anos dele? Sim, claro, vai retroagir, ok? É isso que fala a lei, ok? Fala assim, aceita a renovação, o preso permanecerá no estabelecimento penal de segurança máxima em que estiver retroagindo o termo inicial do prazo ao dia seguinte ao término, ao prazo anterior. Ou seja, como eu disse, está acabando o prazo. Um dia para acabar o prazo de 3 anos. Chegou o pedido de renovação, ok? No dia seguinte encerrou o prazo. O cara vai ser liberado? O juiz já recebeu o pedido. O cara fica guardado. Ó, já acabou. Não, já chegou o seu pedido ontem de renovação, você vai ficar aqui guardado. Até eu decidir. O juiz leva 6 meses para decidir. Decide pela renovação. Por mais 3 anos. Você está comigo? Beleza? A pergunta é, esses 6 meses vai ser aproveitado? Sim, vai retroagir. E vamos dizer que ele já cumpriu aí 2 anos e 6 meses. Digamos assim, já faltam 2 anos e 6 meses para ele terminar o prazo do tempo que ele está no presídio federal. Entendemos isso? Bacana? Vamos continuar. Rejeitada a renovação, o juiz de origem poderá suscitar o conflito de competência. Toda vez que tiver rejeição de um juiz para outro, o juiz de origem pediu para o juiz federal, houve rejeição, grava conflito de competência. Grava isso. Okay? Que o tribunal apreciará em caráter prioritário. Enquanto não decidido o conflito de competência em caso de renovação, o preso permanecerá no estabelecimento penal federal. Ou seja, se não gerou um conflito, o juiz federal não quis renovar e o juiz de origem quer renovar. O juiz de origem ressuscitou o conflito de competência. O preso continua guardado no Instituto Federal, no estabelecimento federal, ok? Deu briga, está se resolvendo, grava isso. Deu briga, está se resolvendo se o cara vai ou fica, ele fica no estabelecimento penal federal até se decidir. E, por fim, no julgamento dos conflitos de competência, o tribunal competente observará a lotação máxima do estabelecimento penal. Veja, quando o tribunal está analisando, o juiz federal falou assim, olha, digamos lá na origem, né? Veio o pedido, não aconteceu rebelião, está tudo certinho o procedimento, mandou para o juiz federal. O juiz federal, olha, não vou aceitar ele,
pelo fato de que o nosso estabelecimento penal sempre, isso está na lei, sempre tem que ficar a numeração, a quantidade de presos tem que ficar aquém, cuidado com esse termo, tá? Aquém do número máximo. Sempre o estabelecimento penal tem que ficar aquém, ou seja, menos da numeração, da quantidade máxima de presos naquele local. Se lá cabe 200 reeducandos, então eu tenho que, nesse estabelecimento, tem que ficar pelo menos ali 180, 170, sempre sobrando vaga, nunca pode passar. E quando for decidir, o tribunal vai olhar isso, olha, o juiz de origem pediu a transferência, o juiz federal negou, pô, tá lotado, não dá mais. O tribunal, e o juiz de origem suscitou o conflito de competência, foi para o tribunal olha, ó, o juiz de origem falou que não pode colocar mais, senão vai exceder a quantidade e sempre o presídio, o estabelecimento penal federal tem que estar sobrando vagas. Essa é a sacada. O tribunal vai analisar isso e fala assim, juiz de origem, fica com ele aí. Beleza? Maravilha. Lembrando, uma última informação, as decisões relativas à transferência ou à prorrogação da permanência de preso em estabelecimento penal federal, de segurança máxima, a concessão e a denegação de benefícios prisionais ou imposição de sanções ao preso federal poderão ser tomadas por órgão colegiado de juízes na forma das normas de organização interna dos tribunais. Gente, isso aqui é muito criticado, pelo fato de que é criticado pela parte da defensoria, da defesa, e elogiado pela parte do Ministério Público, óbvio, e da Segurança Pública. Por quê? Quando um juiz, ele assume o papel, juiz federal, ele chama para si e fala, olha, esse cara vai ficar preso aqui, vai ficar guardado aqui, estou renovando por mais 3 anos. Pode ser que pode ser não, normalmente a situação é que esse juiz está enfrentando um criminoso de alta patente numa agressão criminosa. A vida daquele juiz federal vai estar em risco. E aí eles fazem da seguinte forma, traz essa forma dessa decisão colegiada, que é, eu chamo 2, 3 juízes e sai a decisão. Aí ninguém sabe quem é o juiz que deu a decisão. O criminoso não sabe se foi aquele, se foi esse, se foi outro juiz, porque foi um colegiado de juízes que deu a decisão. Beleza? Tranquilo? Isso é bom? É ótimo para a segurança pública. Para a defesa não é bom, porque pode ser que ali tenha alguma questão de impedimento ou suspeição que ele não vai conseguir identificar. Quem foi o juiz que decidiu? E às vezes tem um juiz lá que é o inimigo capital do criminoso, ou sei lá, ou o juiz também está envolvido, vamos pensar assim, viajar. E aí ele está infiltrado ali no meio desse colegiado, e aí você não sabe se o cara realmente ele deu uma decisão a perseguir. Então ele fere esse princípio da individualização da pena. E da decisão da liberdade da ampla defesa e contraditória, ok? Mas, gravem, a decisão de transferência, a inclusão pode ser decidida por um colegiado de juízes. Beleza? Tranquilo? Espero ter esclarecido vocês as nossas dúvidas sobre o nosso curso. Sempre vamos trazer dicas rápidas. Essas aulas pequenas, são aulas mesmo, tá, compiladas. A gente compilou 2 leis juntas e a gente vai fazer isso também nos próximos encontros, onde a gente vai fazer essa compilação de normas para a gente poder ganhar tempo e fazer o quê? Trazer o máximo de informação para vocês aqui pelo YouTube. Tem mais alguma pergunta? Se não tem mais alguma pergunta, então fica a dívida para vocês, tá? Meu telefone, se quiser anotar, 659-9992-2783. Benin está colocando a imagem do lado lá, 999-92-2783. É o número do meu WhatsApp e lá tem montei já um grupo de estudo da Defensoria Pública, onde eu publico todos os dias, nesse grupo, áudio, questões, dicas, materiais, para aqueles alunos que queiram se aprofundar para esse concurso, tá? É grátis, não paga nada, você entra lá, estará comigo lá, eu estarei te incomodando até o dia da prova. Beleza? Um abraço para você, até a próxima. Faça a inscrição no nosso curso DPEM online, lá que o concurso já está rodando, tá? Já estamos gravando as novas aulas, hoje já gravei Segurança Pública, então aproveite aí para estudar e focar para esse concurso. Na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, estaremos aqui com mais uma aula. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá